Já foi o tempo que eu enxergava menos. Já foi esse tempo que dava para enxergar. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você pode dizer um amém? Amém. Você é um exército do Deus vivo, você crê nisso? Você crê que nós somos esse exército, que nós somos esse povo que o Senhor levantou para derrubar gigantes, para enfrentar os valentes? Amém. Vamos orar nessa noite. Quero que você ore por mim, ore comigo. Vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, essa é a Tua palavra, essa é a Tua igreja. Pai, eu sei que o Senhor tem algo para as nossas vidas, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos tirado de lugares, o Senhor tem liberado uma palavra sobre as nossas vidas, e essa palavra tem nos movido, essa palavra tem nos feito, Senhor, caminhar diante da Tua presença e conforme o Senhor tem nos instruído, ó Pai. Meu Deus, que nessa noite, ó Pai, a Tua palavra, meu Deus, venha de encontro aos nossos corações, à nossa vida, que seja uma palavra, meu Deus, cheia da vida de Deus, ó Pai. Que não seja simplesmente uma palavra que vamos ouvir, mas seja uma palavra que vai transformar as nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, é o Senhor, meu Deus, que está na direção, é o Senhor que faz tudo. Meu Deus, eu estou aqui nessa noite simplesmente como instrumento em Suas mãos. Usa a minha vida, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, mas que o Senhor apareça, que o Senhor cresça, que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, ó Pai. Meu Deus, o Senhor conhece a Tua igreja, o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe o que cada um tem enfrentado. Meu Deus, e a Tua palavra é o bálsamo, é o remédio. A Tua palavra nos liberta, nos cura, nos restaura. E essa palavra, Senhor, meu Deus, está sendo anunciada nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, ó Pai. Amém, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, pode tomar seu assento, por favor. O Senhor me deu um tema aqui, derrubando gigantes. Tem um filme, né, desafiando gigantes. Mas o Senhor me deu esse tema, derrubando gigantes. Há uns 15 dias atrás, eu passei por uma determinada situação e a gente sempre aprende com aquilo que a gente passa. O Senhor sempre nos traz uma oportunidade de ser uma lição cada situação que nós passamos. E dentro disso o Senhor me deu uma palavra e dentro dessa palavra ela começou a queimar no meu coração. E eu fui anotando algumas coisas que o Senhor foi me falando nesse período, nesse percurso, de tudo aquilo que eu estava vivenciando e vivendo. E quando eu comecei a olhar para a história, para a vida de Davi, eu comecei a ver como o Senhor é poderoso para fazer. Como o Senhor não precisa de uma ferramenta apropriada para fazer. Como o Senhor não precisa de alguém que está do jeito que Ele quer. Mas o Senhor precisa de alguém que está disponível para fazer a sua vontade e ouvir a sua voz. Quando nós ouvimos falar sobre Davi, nós começamos a ouvir falar sobre Davi, quando o profeta Samuel entra na casa de Davi, na casa de Jessé, vai ungir um rei, e ali ele começa a procurar no meio dos filhos de Jessé, e ali ele não encontra ninguém, até que o Senhor diz: ei, tem mais um, ele não está aqui no meio. E aí ele vai e diz para Jessé: cadê? Tem mais alguém? Como pode? Ele diz: não, tem um lá, mas esse aí... Mas chama ele e ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, cuidando, trabalhando. E aí o Senhor manda Samuel dar uma direção a Jessé para chamar Davi, para que Davi fosse ungido a rei. Então nós começamos a conhecer um menino que não era ninguém. Um menino que estava ali apacentando simplesmente a ovelha. Mas tem uma diferença muito grande que nós precisamos notar nas nossas vidas e nós precisamos valorizar. Nós somos escolhidos de Deus. Então às vezes algumas pessoas dizem: eu não estou perdendo nada. Tá, porque você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. E isso faz toda a diferença. Acabou. O assunto começa aqui.
Quando nós entendemos que nós somos escolhidos, selecionados, o Senhor te escolheu e acabou. Então ninguém pode anular aquilo que Deus liberou sobre a sua vida e sobre a minha vida, a não ser você mesmo deixar de acreditar no potencial que você tem em Deus, que não é gerado por um conhecimento, que não é gerado por aquilo que nós podemos produzir, mas Deus nos escolhe sem ter nada para produzir a sua glória através de nós, para revelar a sua presença através de nós. Deus te chamou e me chamou para revelar a presença e a glória dele através da sua vida e da minha vida. Que é isso? E Davi era um desses, como nós. Davi era um desses, como eu, como você, que não era ninguém talvez para o seu pai, que não era ninguém talvez para o seu irmão, que não era ninguém para os seus vizinhos, que não era ninguém para os seus parentes, mas Deus resolveu te chamar e me chamar. Deus resolveu chamar Davi. Quem questiona Deus, irmão? Deus resolveu te chamar um dia, e quem questiona Deus? Deus resolveu um dia chamar o Januário, chamar o Fabiano, chamar o Eduardo, chamar o Carlos, a Edilene, a Juliana e assim por diante. Quem questiona Deus? E aí Davi era um escolhido de Deus. Davi era um homem que Deus decidiu levantar, que decidiu pegar de trás das malhadas. Já ouviu alguém falar de trás das malhadas? Escolheu pegar lá das ovelhas. O pai não deu conta de Davi não tinha um perfil, não tinha um currículo. Davi não era aquilo que Samuel procurava, não era aquilo que o pai esperava, mas era o que Deus tinha escolhido. E nós vamos derrubar o primeiro gigante agora. Sabe quando você derruba o primeiro gigante? É quando você olha no espelho. Sabe quando você derruba o primeiro gigante? É quando você olha no espelho e você diz: eu não sou nada, mas o Senhor me escolheu. É quando você olha no espelho, você olha para a sua vida, você olha para você e você reconhece a sua pequenez, mas diante da sua pequenez, você reconhece a grandeza do seu Deus. Tem uma imagem que circula na internet que é muito linda. Tem um gatinho olhando no espelho. E lá no espelho está a imagem de um leão. Mas tem um gatinho que está olhando no espelho. E aquela imagem é uma imagem que representa cada um de nós. Você é pequeno. Você é muito pequeno, eu sou muito pequeno diante de algumas situações, diante de algumas coisas. Nós não vamos conseguir vencer na força do nosso braço. A Vitória disse algo aqui. Mas quando nós se submetemos à grandeza de Deus, o senhorio de Deus sobre a nossa vida, opa! As coisas começam a mudar. Quando eu começo a ler essa história, eu não vejo o gigante Golias, mas eu vejo o gigante Davi e o pequeno Golias. Porque quando nós olhamos com os olhos naturais, é claro que nós enxergamos um gigante de 2,92 m. Você imagina um cara de 2,92 m? Nós já estamos... Nós olhamos para o Emerson aqui. O Emerson tem quanto? 1,95 m. Ainda perto de Golias, ainda ele era pequeno. E aí olhar fisicamente para um cara desse gera medo. Olhar para uma pessoa como essa, olha o tamanho desse cara. Tem um vizinho do meu trabalho lá, ele veio do Haiti tem pouco tempo. E ele é grandão, mas ele deve ter uns 2,10 por aí. Mas o cara já é grande. Eu me sinto pequeno perto dele. Perto do Emerson eu já estou me sentindo pequeno. Mas aí Davi, ele decide, irmão. Não foi ninguém que forçou Davi. Você vai lutar, você vai brigar. Davi chegou, saiu, foi levar mantimento para os seus irmãos. Chega lá, vê um monte de gente correndo. Você já viu aquela pegadinha que tem um monte de gente que sai correndo na rua? E aí o povo que está indo também olha e fala: opa, deixa eu correr também. Eu imagino Davi naquela situação, todo mundo vindo correndo, fugindo. E Davi indo lá, de boa, o que está acontecendo? Não, aí ouve os gritos. Meu irmão, o cara gritando: quem vai me enfrentar? E Davi continua. Davi continua. Ele diz: o que está acontecendo aqui? Tipo assim, que bagunça é essa?
Vamos organizar esse negócio aqui. O que está acontecendo? Quem é esse cara aí? Aí o pessoal olha para Davi, olha, vamos olhar no físico. Vamos falar naturalmente falando. Quem era Davi? Quem é você, cara? Como que você vai enfrentar aquele cara? Não, eu vou derrotar esse gigante aí, cara. Quem esse cara pensa que é? Para ele mexer com o exército de Deus, para ele afrontar o meu Deus. Quem ele pensa que é? E aí Davi começa a crescer. Pequenininho começa a falar bonito. Começa a usar palavras que convém. Os caras falam, então tá bom, você está dizendo que pode? O cara vai acabar com esse cara. E aí Davi continua, ele é levado até Saul. Saul, vocês conhecem o contexto da história. Saul dá a armadura para Davi. Davi não consegue nem andar com aquilo. Davi fala, não sei usar isso. Não sei usar, não adianta. Eu vou do meu jeito, vou da minha força, vou com a força do meu Deus, vou no nome do meu Deus, eu vou vencer. Davi, ele tinha escolhido 5 pedras lisas, pegadas num riacho. Ele andava. E essas 5 pedras lisas, elas é igual bola de golfe. Ela pega uma velocidade de até 180 a 200 por hora, se você souber lançar ela. Então imagine a pedrada que aquele gigante ia levar. O Luiz Hermínio, ele fala que todas as pessoas olharam para aquele gigante e disseram, é grande demais, não tem como vencer. Mas Davi olhou, é grande demais, não tem como errar. O que nós precisamos começar a entender, irmãos, é que quanto maior o gigante, maior o tombo. Se você não se mover na força do seu braço, se você não deixar que as suas emoções sejam fragilizadas pelo que está acontecendo, se você não deixar que isso comprometa aquilo que você carrega, meu irmão, é questão de tempo, o gigante vai cair. Ele vai ter que sujeitar a poderosa mão de Deus que está sobre a sua vida. A primeira guerra que Davi compra não é a guerra com o gigante. A primeira guerra que Davi compra é a guerra da rejeição, é ser rejeitado. É não ser aceito, e as pessoas olharem para Davi e dizer, você não consegue. Um dos irmãos de Davi está presenciando a cena e ele fica irado, e Davi falou, o que eu fiz? Eu só perguntei. Eu não fiz nada ainda, eu só perguntei. Ah, você está pensando que é o quê? Você é um intrometido. Eu imagino aquelas coisas que ele ouviu. A primeira guerra que ele enfrenta é a guerra na mente, é o diabo querendo travar a mente de Davi, para que ele entendesse que ele não podia. Meu irmão, quando você entender a grandeza que você tem, como você é grande diante de Deus, você vai parar de se prostrar diante de algumas guerras. Você vai olhar para algumas guerras e você vai entender o que o Senhor quer fazer através daquela guerra na sua vida. Davi diz, o que ganha aí? Qual é a recompensa? Tem recompensa? Não existe guerra sem recompensa, não existe luta sem recompensa. Não existe batalha que você vai enfrentar, que no final Deus não vai te recompensar. Não que seja um prêmio, que Deus seja obrigado a te entregar algo, mas você nunca vai sair de uma guerra da mesma forma que você entrou. Você nunca vai sair de uma luta diante de um gigante da mesma forma que você encontrou ele. Davi chega diante daquele gigante, era só um menino. Mais ou menos 20 anos, alguma coisa do tipo. E aí ele chega diante daquele gigante, ninguém conhece Davi, Davi precisa se apresentar. Ninguém sabe quem ele era. Ninguém sabe. Ninguém conhecia Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você, melhor assim. É tão gostoso quando a gente vai numa igreja que ninguém conhece a gente, né? A gente vai pregar, né? É bom que, né, pastor Eduardo? Você pode pregar, pode falar de novo as mesmas histórias, né? Que não vai ser repetido, que ninguém conhece mesmo. Você vai e depois você vai embora, deixa o pastor lá com a bucha. O pastor, agora se vira, você que chamou para pregar. Mas ninguém conhecia Davi. Quem era Davi? Quem era Davi? Um zero à esquerda. Quem era Davi? Mas eles não sabiam que Davi carregava.
Sabe o que você precisa entender? O que você carrega, irmão, é muito poderoso. E eu não estou falando sobre um título, sobre o cargo, sobre uma posição dentro da igreja. Eu não estou falando sobre você ser nomeado a pastor, a obreiro, a diácono. Não que isso eu esteja menosprezando nenhum tipo de cargo, mas nós estamos falando sobre função eclesiástica aqui. Nós estamos falando sobre aquilo que nós carregamos. Nós estamos falando sobre aquilo que Deus depositou em nós, e Deus confia tanto em você, tanto em mim, irmão, que Ele depositou em nós a sua presença. Ele derramou sobre a nossa vida a sua presença. Aquele menino que foi achado, esquecido pelo pai, e é chamado, ele se dispõe. Ele diz: eu vou vencer esse gigante, eu vou lutar. Davi podia encontrar as pessoas e dizer: você, cara, você não consegue. Você é um moleque, você não consegue. Não consigo. Eu já matei um urso, eu já matei um leão, eu consigo, deixa eu ir. Davi insiste. A primeira porta fechada não foi o suficiente para Davi voltar atrás. Ele disse: eu vou abrir essa porta. Sabe o que me chama a atenção também? É quando Davi fala, quem é esse para lutar, para afrontar, para ofender o exército de Deus, os exércitos de Deus? Quem é esse? O que nós precisamos entender, irmão, é que o gigante do nosso irmão é o nosso gigante também. Glória a Deus, aleluia. Davi não estava preocupado com a promoção, e se ele perguntou depois se tinha uma recompensa, se tinha alguma coisa. Mas a primeira preocupação de Davi diz: espera aí, quem é esse para ofender os meus irmãos? Quem é esse para se levantar contra o povo de Deus? Eu vou se levantar e vou vencer esse gigante. Se você tiver coragem, você fala isso. Olha para o seu irmão e fala: o seu gigante é o meu gigante. Glória a Deus, aleluia. Vai falar: você não está sozinho nessa guerra não, irmão. Você não está sozinho nessa guerra, não. Glória a Deus, aleluia. Elaine, vira para trás, fala isso para Bianca, por favor. A Bianca está atrás de você. Isso. Eu fico vendo algumas coisas que Deus faz, cara, e eu fico doido. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver algumas coisas que Deus faz, o reboliço que Deus faz, como Deus transforma as coisas. E se nós começarmos a olhar para algumas coisas com os nossos olhos naturais, nós começamos a enxergar realmente alguns gigantes invencíveis que se aparecem diante de nós, que se apresentam diante de nós. Você só não vence esse gigante a partir de hoje, se você não quiser. Você só não vence esse gigante se você não quiser, porque nós vamos sair daqui derrubando tudo que é gigante que aparecer na nossa frente. Pastor, quem sou eu? Eu não estou nem aí para quem é você, com todo respeito. Pastor, você não se preocupa comigo? Claro que eu se preocupo, larga de ser burro. Mas eu não estou falando daquilo que você pode produzir em você mesmo, porque o que nós podemos produzir em nós mesmos? O que Davi produzia? Podia produzir nele mesmo, rejeitado pelo pai, atrás das malhadas, esquecido. Mas aí, a partir do momento que Deus entra na parada, começa a mudar algumas coisas. Ei, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. E aí, quando Davi entra, é o quê? Eu quando minha mãe me chamava assim, eu estava na rua, pelo menos eu, particularmente falando, Fabiano falando. Quando eu estava em algum lugar e alguém chegava e falava assim: sua mãe está te chamando. Ah, meu amigo, eu já ia chorando. Não fui eu.
Foi você o quê? Não, eu não fiz nada. Não, mãe, foi um menino lá da escola, não foi eu. Que menino de escola? Não, foi um menino que pegou a borracha da menina. Não sei o quê. E já ia se afastando porque o couro já ia comer. E às vezes nem era couro e eu já começava a me entregar. Eu imagino Davi com a cara de assustado chegando. Todo mundo em pé na mesa. E aí Davi chegando. Aí Davi chega. Tem um profeta na casa dele. Ele olha. Ei. Tipo assim, o que eu fiz? Você não fez nada, Davi. Você não fez nada. Foi Deus que fez por você. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que ungiu você. Foi Deus que levantou você. Foi Deus que decidiu por você. Você não fez nada. Deus mandou te chamar, irmão. Deus mandou te chamar um dia. Você estava num lugar escuro. Você estava em algum lugar esquecido. E Deus mandou te chamar. É só isso. É só isso que aconteceu com nós. É só isso que aconteceu com cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque Deus mandou nos chamar um dia. E aí você olha no espelho e diz: eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Ah, não gostam de mim, falam de mim. E aí você começa a olhar para a sua vida. E esperar que alguém faça aquilo que só Deus pode fazer. Eu e você não fomos chamados para suprir a necessidade das pessoas, mas para ser uma resposta do céu sobre a terra. Davi era a resposta do céu sobre aquela situação. Ele olhou para aquela situação e podia dizer: ei, não tem nada a ver com isso, só vim trazer os mantimentos dos meus irmãos, estou indo embora, ufa, e a minha vida continua, não arrumo problema nenhum. Deus nos chamou para ter responsabilidade diante de Deus. E sabe o que alegra o coração de Deus? É quando alguém diz: eu vou resolver isso aí. É quando alguém olha para alguém que está precisando de uma oração e fala: eu vou orar por você. É sua guerra, é minha guerra. É quando alguém olha para alguém que está desanimado, está triste, e de vez de julgar, dizer: ah, esse irmão é sua graça. Não, irmão, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Eu gosto tanto de você. Eu amo a sua vida. Eu amo você. Ah, não fica longe não. Eu gosto do seu cheiro. Eu gosto da sua risada. Eu gosto de você. E aí Davi se levanta e diz: eu vou vencer esse cara aí. Esse cara não tem aliança com Deus, eu tenho. Quer vencer gigante? Não negocie a aliança com Deus. Não negocie a aliança que você tem com o seu Deus. Eu sempre falo aqui, é claro que... mas culto de ceia não se falta, irmão. Não falta em culto de ceia. Nossa, Deus. Eu fui doutrinado nisso, eu fui ensinado nisso. Eu era de uma igreja que você faltasse no culto de ceia, os irmãos já te olhavam como desviado. Não que a gente vai aplicar essa doutrina aqui, mas isso é uma questão de entendimento de cada um. Mas não negocie a aliança que você tem com seu Deus. Se precisar negociar a aliança, larga fora. E aí Davi... todo mundo tem um gigante na vida. E às vezes esse gigante está representado através da nossa dívida, da ansiedade, de um vício, de um relacionamento, de uma traição, de uma insegurança, de uma humilhação que passamos, de uma palavra que recebemos. E aquilo se tornou um gigante para nós, porque aquilo travou a nossa vida de tal maneira que nós não conseguimos enxergar a grandeza e o poder de Deus que está sobre a nossa vida. Davi, ele soube dibrar tudo isso, ele soube administrar tudo isso. Cada palavra que era liberada sobre Davi, Davi se motivava mais, e se animava mais, se alegrava mais e continuava focado naquilo que ele queria. Existem outros homens que viveram situações semelhantes. José foi um deles. José
não foi acreditado pela sua família. José conta 2 sonhos e a família de José se levanta contra José, mas José continua derrubando os gigantes por onde ele passa. Não existia um gigante que tirava aquilo que José carregava. José estava na casa de Potifar, ele era caluniado, era mentido, não importa, mentiram sobre mim, caluniado. Ele parava dentro de uma prisão, não importa, eu continuo focado e continuo preservando aquilo que eu carrego. E eu não negocio a aliança com meu Deus. E aí nós olhamos para a história de José, qualquer um pode desenhar a história de José como um coitado, até que o Senhor decide fazer alguma coisa. Deixa eu falar para você o que muda a nossa vida. Até o ponto que o Senhor decide fazer alguma coisa. Você pode estar vivendo qualquer tipo de situação, mas vai chegar uma hora que vai ter um basta de Deus. Mas Deus dá um basta nessa história a partir do momento que nós acreditamos que Deus pode fazer. Davi, em momento nenhum, deixou de acreditar naquilo que Deus podia fazer. Qual é o gigante que se apresenta diante de você todos os dias e diz, eu estou aqui de novo? Qual o gigante que apresenta, aquele homem afrontou durante 40 dias, de dia e de noite. E todos os dias tinha um gigante afrontando o povo. Qual o gigante que está nos afrontando? Qual o gigante que está te afrontando, dizendo, eu de novo aqui? Qual o gigante que você está tendo que enfrentar todos os dias, encontrar com ele todos os dias? Qual o gigante que está lá na sua cama te esperando? E vai tirar o seu sono? Qual o gigante que você decidiu conviver com ele, mas você precisa vencer para avançar? Qual o gigante que você está escondendo atrás de uma desculpa e dizendo que está tudo bem, mas não está? Qual o gigante que você está escondendo dentro da sua casa? Qual o gigante que você está escondendo dentro de você? Qual o gigante que você precisa derrubar nessa noite? Qual o gigante que você precisa dizer para ele, basta nessa noite? Qual o gigante que está aprisionando os seus pensamentos? Que não te deixa avançar, que não te deixa crescer, que não te deixa viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Qual é esse gigante? Qual é esse gigante que você está fingindo que não vê? Ou que você está fazendo como aquele exército que voltava correndo quando o gigante gritava? Eu oro para que o Senhor nessa noite levante Davis aqui. Eu oro para que o Senhor nessa noite levante homens e mulheres de Deus que diz, gigante, você vai cair nessa noite. Se durante um dia você me afrontou, se durante uma noite você me afrontou, se um dia você se levantou contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu ministério, se um dia você disse algo para mim e eu me amedrontei, hoje o Senhor está dizendo, gigante, cai! Aleluia! Davi usou só uma pedra. Foi só uma. Glória a Deus, aleluia. Tem pregadores aí que dão nomes para aquelas pedras. Mas eu só dou um nome para aquela pedra. Não é a pedra que derruba gigante. Mas o Deus que derruba gigante. Talvez você diga para mim, pastor, eu não consigo ser um Davi. Então Deus dizer uma coisa para você, seja uma pedra na mão de alguém. Pastor, eu não consigo ser um Davi, então seja uma pedra na mão de alguém. Pede para alguém te lançar, pede para alguém te empurrar, pede para alguém te jogar, mas vamos derrubar esse gigante de um jeito ou de outro. Glória a Deus, aleluia. Pastor, irmão, tem situação que você não vai conseguir ser o Davi, mas você vai ser a pedra. Vai chegar para alguém e dizer, ei, pastor Eduardo, preciso do senhor, tem uma situação aqui, eu preciso resolver. Vamos comigo? Paulinho, preciso de você. Tem uma situação ali que tem que ser você comigo.
para derrubar gigante, tem que ter humildade. Você não derruba gigante com a soberba do gigante. O gigante está soberbo. O gigante olhou para Davi e disse: quem é você, cara? Eu sou algum cão para você vir para mim do jeito que você está vindo? Eu sou algum cão para você vir dessa maneira? E aí Davi diz: você tem todo o histórico. Você é um guerreiro. Você pode ter lanças, você pode ter todas as ferramentas, você pode ter todo o histórico. Mas eu vou contra você, no nome do Deus vivo. E eu vou te matar, eu vou arrancar sua cabeça. Às vezes a gente pensa que ser humilde é aceitar tudo. E ser humilde não é aceitar tudo. Mas é saber, dentro da humildade, dar a resposta certa. A fala de Davi pode parecer por um momento uma fala soberba, mas Davi estava exaltando o nome do Deus, e todo mundo que estava vendo sabia que Davi ia vencer por causa do poder que ele carregava, por causa da unção que ele carregava. Você não vai vencer os seus gigantes na força do seu próprio braço, nunca. Você pode até dar um rodo nele, mas ele levanta de novo. Chegou o tempo da gente derrubar alguns gigantes e nunca mais ele se levantar sobre a nossa vida. Chegou o tempo da gente pôr para fora da nossa casa alguns gigantes que estão nos visitando e que estão dizendo: ei, olha eu de novo aqui, vai começar de novo a briga. Vai começar de novo a gritaria. Vai começar de novo a acusação, o desentendimento. Vai começar de novo aqui nesse quintal, né? Vai fazer bagunça. E aí você olha e diz: acontece, toda a família acontece. Eu vou destruir esse casamento. E aí o gigante se apresenta. Cadê aqueles que vão se levantar e dizer: gigante aqui não? Glória a Deus, aleluia. E aqueles que vão dizer: gigante na minha casa não, na minha família não, na vida dos meus filhos não, na vida da minha esposa não. Esse lugar é um lugar de paz. Eu posso não ter dinheiro, eu posso estar rachado, mas paz eu tenho. E aí nós declaramos isso. Você decide o que vai fazer com a sua derrota ou com o seu gigante. Se ele vai ser uma história de fracasso para você, ou se ele vai ser a maior vitória da sua vida. Como eu disse, Davi não foi obrigado, Davi decidiu. Ele decidiu derrubar aquele gigante. Ele disse: eu vou derrubar esse gigante. A decisão, o poder de decisão está na sua mão, está na minha mão. Deus já te deu autoridade, Deus já te deu unção, Deus já te capacitou. Mas aonde está o poder de decisão? Está na mão do meu irmão? Não, ele pode me ajudar, mas o poder de decisão está na minha mão. Eu decido o que eu vou fazer com o gigante que está se apresentando diante de mim. Elias foi um homem tremendo, mas nós vemos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, Elias se encontrando com um dos maiores gigantes da sua vida. Não sei se dá para colocar aqui, se não der eu pego aqui. Olha que bonito que ficou agora que eu vi. Glória a Deus. Glória a Deus pelo povo da mídia. Eu vejo aqui, Joyce, se ficar ruim aí. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Reis 9, 19. Tá aqui também. 19. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu
e eles estão querendo me tirar a vida. Elias está enfrentando o gigante da solidão. Elias está enfrentando o gigante da depressão. Elias está sozinho. Está se sentindo sozinho dentro daquela caverna. E Elias era um grande guerreiro, um grande homem de Deus. Elias orou para que não chovesse, não choveu. Orou para chover e choveu. Você imagina se esse cara era um cara que tinha intimidade com Deus. Elias era um cara que ele falava e Deus assinava embaixo e Deus corria para fazer. Na conexão que ele tinha com Deus. Elias falava algo. Desperta essa fé aí, irmão. Elias falava algo e ele dizia, segundo a minha palavra. E aí Deus falava, opa, a palavra de Elias. Elias, meu amigo falou, eu vou fazer. Você imagina isso, irmão. Você imagina isso. Elias falava, segundo a minha palavra. Ele assumia a bronca. E aí depois Deus vinha e fazia. Elias andava com Deus de uma forma linda, numa conexão linda. E aí Elias chega um momento que apresenta o gigante diante dele. E aí esse gigante faz Elias se sentir sozinho, triste, amargurado, perseguido. Elias vai para dentro de uma caverna e Deus vai lá conversar com ele. Fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Elias diz, Senhor, estou desanimado, estou triste. Pensando em desviar da igreja, parar com o ministério, parar de profetizar. Senhor, eu estou passando as guerras, as lutas aí, eu fiz tanta coisa, Senhor, eu trabalhei tanto. E agora estou vendo que não valeu de nada, estou aqui na caverna. Quer me matar? Sei não, viu? Aí Deus diz, Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Você carrega algo muito poderoso. Por que você está falando isso, pastor? Porque todos nós passamos por momentos que os nossos sentimentos, eles vão nos abalar, eles vão nos jogar lá embaixo. Você não vai ver o resultado que você esperava ver. Você não vai ver a resposta que você gostaria de ver. Você não vai ver acontecer aquilo que você tanto sonhou, que você tanto projetou. Isso pode te abalar de uma forma que se tornar um gigante para você, que você dizer, acabou tudo. E aí o Senhor vem e diz, ei, levanta de novo. Começa de novo. Elias, sai da caverna. Vai ungir, Elias, eu te chamei para ungir. Eu vou te dar um sucessor, quando acabar tudo vai ficar alguém no seu lugar. Eu vou ungir alguém para matar Jezabel, Elias. Ei, Elias, vai ficar tudo bem. Sabe, a melhor forma de derrotar um gigante é correr para quem nos dá a ferramenta apropriada para derrubar o gigante. Sabe aquela ferramenta que você não tem? Sabe aquela capacidade que você não tem? Sabe aquilo que você não consegue fazer mais? Sabe quando as forças se esgotam e você já está se dando por vencido? Tem uma voz que ainda te chama, que é a voz que te chamou primeiro. Tem uma voz que ainda entra nas cavernas, que vai atrás das malhadas. Tem uma voz que sempre está dizendo, vem. Tem uma voz que sempre está te chamando Carlos, Pastor Eduardo. Sempre está chamando Robson, Ana, Débora, Maila, Juliana, Sabrina e assim por diante. Tem uma voz que sempre está dizendo, ei filho, eu estou aqui ainda. Por que você parou? Tá difícil, tá complicado. Eu sei, Elias, tá difícil. Eu sei que tá complicado. Mas eu tô aqui. Eu sei, Davi, que te esqueceram, mas eu vou mandar te chamar aí. Eu sei que te chamam de Jacó, mas eu vou te chamar de Israel. Eu sei que você foi chamado de Jacó a vida inteira, em todo lugar que você ia, as pessoas te chamavam de Jacó, de enganador, de trapaceiro. Mas agora que você se encontrou comigo, aqui no Vale de Jaboque, eu tenho um novo nome para você, eu tenho uma nova história para você. O gigante que te assondou a vida inteira, por onde você passou, que você tinha que se apresentar como Jacó, como mentiroso, como enganador. Agora você vai dizer, eu sou Israel. Eu sou príncipe. Eu não sei se você está entendendo, irmão.
Pastor, para onde você foi? Para onde Deus me levou aqui? Você está falando de Jacó? Porque Deus me lembrou dessa história aqui agora. Quem foi Jacó? Enganador, mentiroso, trapaceiro. É isso que ele carregava. Pegou no calcanhar do irmão. Mas um dia ele encontrou Deus no Vale de Jaboque. E ele decidiu lutar, guerrear. E a gente até canta, né? Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Cantou isso aí nas vigílias? Eu cantei, eu peguei essa época do pandeiro, irmão. Aí, pode pegar um pandeiro aqui um dia. Você não sabe tocar não, irmã Nina? Eu aprovo, irmão, fazer um culto aqui só de corinho de fogo. Ó, só me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Né? Começa, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Segurou o anjo, não deixou subir. Perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim, me traz minha bênção para depois subir. Eita, glória. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Para depois subir. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmão. Aplauda o Senhor. E Jacó pega, irmão, e briga. Jacó compra uma guerra e diz, eu não vou continuar sendo chamado de Jacó, eu não quero continuar desse jeito. Muda a minha história. E aí a história de Jacó é mudada. Você imagina, o cara tinha o nome de Jacó. E ele passa a ter o nome de Israel. Príncipe de Deus. Oh, rapaz, quem é você? Israel. Tem que se levantar, irmão. É que a guerra não é a guerra contra o seu irmão, mas às vezes é uma guerra aqui dentro, interna. Às vezes é uma guerra na casa, na família. Às vezes algumas coisas estão acontecendo e você está olhando, assistindo acontecer. E aí Deus está dizendo, se levanta. Se levanta. Ah, não. Vou comprar essa guerra, não. Está todo mundo correndo, eu vou correr também. Você carregar algo muito poderoso. Gigante tem nome. E nós precisamos dar um nome para o nosso gigante. Davi, antes de enfrentar, perguntou, quem é esse que enfrenta o povo de Deus? Quem é esse incircunciso? Nós precisamos conhecer o nosso gigante e dar um nome para ele. Davi venceu o gigante, primeiro com a identidade. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Primeiro, Davi sabia quem ele era em Deus. Identidade. Como que se vence guerra? Sabendo quem eu sou em Deus. Como se vence gigante? Sabendo quem eu sou em Deus. Segundo, intimidade. Davi passava tempo com Deus no campo. Os gigantes que aparecem em público, eles são vencidos por uma vida de devocional, de oração, no secreto. Ah, Davi venceu o gigante, Deus chamou Davi, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, sim. Mas existe uma responsabilidade que nós precisamos assumir. Davi, quando foi lá, ele não foi dizendo, eu sou o filho de Jessé, eu fui ungido por Samuel. Davi foi lá e disse, ei, Deus já me livrou de um urso, de um leão, e vai me livrar de você também.
Davi estava dizendo, eu tenho uma identidade no Senhor, eu conheço o Senhor, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei por que está acontecendo essa situação, eu sei porque eu estou aqui. Pastor, vamos para a guerra. Não, peraí, por que nós vamos para a guerra? Calma, irmão, que guerra é essa? Vamos sentar, vamos conversar primeiro. Vamos ver o que está acontecendo. Não, tá tendo uma guerra ali. Não, irmão, você entra na guerra, você é o primeiro a ser atingido, porque você não sabe nem o que está acontecendo. E a guerra espiritual da mesma maneira, os gigantes são da mesma maneira. Nós precisamos saber por que esse gigante se levantou no nosso meio. Por onde ele entrou, qual é a brecha, o que está acontecendo. Por que esse gigante entrou aqui? Quem permitiu que esse cara entrasse? Ele invadiu? Então ele vai fugir. Da mesma forma que ele entrou, invadindo, gritando, ele vai sair morto, carregado por alguém. Precisamos ter as ferramentas certas. Davi tinha 5 pedras lisas e fundas. Deus não precisa daquilo que nós temos, mas Ele usa aquilo que carregamos. Deus não precisa do que você tem, mas Ele usa o que você carrega. Deus não precisava, irmão, da pedra. Se Davi falasse, eu vou vencer esse gigante com um sopro, Deus, ele assoprava e o gigante caía. Com a pedra já foi algo maravilhoso, um testemunho que nós contamos até hoje, algo que nós lemos e se maravilhamos até hoje. Mas nunca pensa que Deus precisa daquilo que você tem, mas Deus usa aquilo que você carrega. Às vezes a gente fala, Deus precisa de mim. Irmão, Deus não precisa de você, Deus te ama. Deus te ama. Não é sobre uma precisão. Não é sobre dizer, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de um microfone. Eu não amo esse microfone, mas eu preciso dele. Deus não precisa de você, Deus te ama. Às vezes a gente fala, Deus precisa de mim em tal situação. É claro que é uma fala que nós entendemos que é uma situação que Deus quer nos usar. E é lógico, isso é uma fala. A gente às vezes fala, Deus precisa de mim ali, Deus, né? Deus pode usar outro, pode usar qualquer um. Mas existem situações específicas, existem gigantes específicos que Deus vai nos usar para derrubar. Então Davi, ele foi com identidade, intimidade e se preparou para ir. Então não é de qualquer jeito. Por que não está acontecendo? Pastor, por que não está mudando? Por que eu não derrubo esse gigante? Você tem orado, você tem jejuado, você tem pago um preço, você tem se esforçado. Pastor, eu não consigo. Chama alguém que consegue. Chama alguém que consegue. Robson, eu não estou conseguindo orar. Estou com dificuldade de levantar de madrugada. Está assim, está assado. Você consegue me ajudar nisso? Orar comigo, me acordar, orar por mim, para que Deus me levante. Faz alguma coisa aí. Nessa situação tem que levantar, orar para o gigante se levantar. Então não é de qualquer maneira que as coisas acontecem, mas Deus, Ele faz acontecer. Ei, tá ficando estreito, né? Tô terminando já. Golias, ele tenta levar a luta pro corpo, pro físico. Golias queria levar a luta pro físico. Queria trazer Davi para uma realidade. Cara, você não pode me vencer. Isso não era uma mentira, isso era uma verdade. Davi não podia vencer Golias. Não tem como, não podia, conseguia. Fisicamente falando, não tinha como. Então, a ideia dele era vencer já a guerra só na ideia, entrar na mente, igual dizem por hoje. Era entrar na mente de Davi. E aí ele abalar tudo aquilo que Deus tinha construído em Davi. E aí ele começa a liberar palavras. Quem é você? Eu sou um cachorro. Quem é você, rapaz? Você pensa que sabe aquela briga, sabe? Já presenciou uma briga? Quando começa a
Só, né? Lembra a briga de minha mulher? Quem é você? Se eu pegar você? E vai crescendo. E o gigante foi crescendo. Crescendo. E quem é você? E querendo jogar Davi lá embaixo. E aí Davi respira, enche o peito e fala: ei, você está querendo levar essa briga aqui para o natural, mas eu já estou vendo ela no mundo espiritual. Eu estou vendo já o arrancando sua cabeça, cara. Eu sou doido, cara. Eu sirvo um Deus que faz coisa doida, que ninguém entende. E eu vou fazer algo aqui que ninguém vai entender, mas eu vou te matar. Eu vou arrancar sua cabeça. Aí eu acho que ali o gigante já me disse: tá, agora o negócio ficou complicado. Vamos para a guerra, vamos para a briga. E aí Davi com a pedra mata o homem que todo mundo tinha medo durante 40 dias. O homem afrontando o exército, enfrentando homens valentes. Você está entendendo o que é isso? E aqueles homens não tinham coragem, não conseguiam enxergar a possibilidade de vencer aquele gigante. Mas aí Deus levanta um. Sabe essa história de dizer: uma andorinha não faz verão? Não sei o quê. Um só não consegue, irmão. Elias estava com quem no Monte Carmelo? Davi estava com quem diante de Golias? Um só consegue. Mas um só cheio da presença de Deus. Um só cheio da unção. Carregado daquilo que o Senhor tem derramado e tem falado. Eu quero ver, irmão, não consegui. E aí Davi era um desses. Não tinha só o gigante contra Davi, estava todo mundo contra Davi. Estava todo mundo assistindo. Se fosse hoje esse negócio de aposta, o cara que apostasse em Davi estava rico até hoje. Porque ninguém acreditava que Davi ia vencer. Deixa eu dizer uma coisa para você bem baixinho. Mas Deus acreditava. Ninguém acreditava que você ia ser quem você é hoje. Mas Deus decidiu acreditar em você. Deus decidiu acreditar em mim. E isso basta. Pastor, quando eu era pequeno, meu irmão me falou isso. Quando eu era grande, isso. Pastor, meu esposo me falou isso. Pastor, o meu pastor me falou isso. Não importa quem te falou, mas não anula aquilo que Deus disse ao teu e ao meu respeito. Davi, você é um moleque. Para você eu sou, mas para o meu Deus não. Davi, você não é ninguém. Para você eu sou, mas para o meu Deus não. Eu posso ser o que você quiser que eu seja, mas eu vou te matar, gigante. Você já ouviu dizer que nós é um povo meio doido? Você tem que ser doido às vezes. Fazer umas coisas que ninguém faz, para viver o que ninguém vive. Davi fez o que ninguém queria fazer, assumiu o que ninguém queria assumir. Todo mundo quer ser Davi hoje. Todo mundo quer ser Davi, né? O Robson deu o nome do filho dele, Davi. Tem mais alguém aqui? Tem mais algum Davi aqui? O neto da senhora chama Davi. Aí. Tem um monte de Davi aí. Glória a Deus. Fala para ele se preparar. Que eles já nasceram com o nome de alguém que enfrenta a guerra. É um nome profético. E o Davi já enfrentou guerras, né? Davi é um guerreiro. Tá entendendo? Era para ele estar aqui hoje, quando eu ouvi isso. Então, irmão, nós precisamos entender que não importa. Não importa o tamanho do gigante. Ele não é maior do que o nosso Deus. Ele não é maior do que aquilo que nós carregamos. Ele não é maior do que a presença. Então vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai pensar em desistir, vai, porque nós somos seres humanos. Vai ter dia que você vai pensar que tudo acabou, vai. Mas você não pode permanecer nesse pensamento. Uma hora você tem que se levantar e dar uma resposta àquele que um dia confiou e te chamou. Aleluia, Jesus. Eu queria que você fosse colocando de pé. Por favor. Sabe qual é a maior arma do inimigo? É mudar o campo de batalha.
Ele muda o campo de batalha. Ele é tirar você do campo de batalha. Você está num campo, num lugar, você está numa posição, você está num campo que mesmo às vezes você sendo atingido, mesmo às vezes você balançando, mesmo às vezes você ouvindo palavras que não gostaria de ouvir, vendo coisas que não gostaria de ver, enfim. Você está continuando firmado em Deus no campo. Você continua alicerçado na fé, você continua alicerçado no Senhor. Mas a ideia do inimigo, ele é tirar você do campo de batalha. O que ele queria fazer com Davi era tirar Davi da conexão que ele estava com Deus naquele momento. Era derrubar o Wi-Fi, sabe? Era derrubar o Wi-Fi e Davi não receber mais a conexão do céu e ele se ligar naquilo que o gigante estava falando. Mas os ouvidos de Davi estavam tão voltados para o Senhor que aquilo que o gigante falava não conseguia anular aquilo que ele já ouviu do Senhor. Você quer derrubar gigante? É não deixar que as situações gritem mais alto no seu ouvido do que a voz do Senhor que diz para você um dia que você pode, que você consegue, que você vai ser feliz, que você vai prosperar. É isso. Pastor, é isso, irmão. É não desconectar do céu. Pastor Eduardo trabalha com isso, conexão, internet, essas coisas. É não desconectar com o céu. Sabe quando você entra no lugar, você está conectado no Wi-Fi, e aí você recebe as informações porque você está conectado a uma rede de Wi-Fi ou a um 5G, mas quando cai aquele sinal, você para de receber. A ideia do inimigo é desligar a sua conexão com o céu. Você para de receber as coisas do céu, e o que você recebe é só as coisas que estão ao seu redor. Você já não consegue mais visualizar nada chegando, e aí você olha para um lado, olha para o outro e diz: ei, não está chegando nada, eu não estou recebendo nada. E na nossa vida, da mesma maneira, Deus está derramando, liberando e falando, enquanto você está conectado com o céu. Mas quando a conexão é quebrada, nós paramos de ouvir Deus, e as situações ao nosso redor nos abalam e tornam gigantes que podem nos destruir. Mas Davi continuou conectado, e o gigante de toda maneira tentando cortar aquela conexão. E ele continuou conectado. E ele continuou conectado. E ele conectado, o Senhor ia dizendo, e Davi ia liberando. E Davi disse: eu vou acabar com você, em nome do meu Deus, em nome de Jesus. Eu queria que você fosse muito sincero, muito sincera nessa noite com você mesmo. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu queria que você fosse muito sincero com Deus, muito sincero com você. Não por uma exposição, mas eu não queria que você ficasse no seu lugar. Se você tem encontrado alguns gigantes e não tem conseguido vencer ele, o Senhor nessa noite quer te entregar ferramentas poderosas. O Senhor nessa noite quer fazer algo poderoso sobre a sua vida. Eu queria que você visse até o altar, não por uma vontade minha, mas por algo que o Senhor está dizendo ao seu coração. Eu sei que tem pessoas com o coração queimando,